Olá, crianças! Eu sou a professora Marina e nós vamos ter uma aula hoje bem legal de matemática. Nós vamos falar sobre a relação de equivalência de um número racional nas suas diferentes representações. Vamos começar aqui para a gente tentar entender como que são essas representações dos números racionais. Nós tivemos várias aulas sobre os números racionais, né? E nós vimos algumas representações. Veja aqui comigo o que a professora Ana pediu aos seus alunos. Olha só, a professora Ana Maria pediu a seus alunos que representasse o número decimal 4/100. Veja como alguns deles representavam. Quanto foi que ela pediu para eles representarem? 4/100, né? Aí veio a Carla, né? E ela representou dessa maneira. Tá vendo? A Carla representou dessa maneira. Veio o João, né? E representou dessa maneira aqui. O João. Joãozinho chegou e disse, eu acho que é assim. E fez dessa maneira. Aí veio um outro coleguinha, o Pedro, e representou dessa forma aqui. Certinho? Ele veio e representou dessa forma. Observe, cada um deles representou de uma forma diferente. Olha só. O João colocou um 0,4, a Carla colocou 0,04 e o Pedro colocou o 4 na frente, 0,00, né? Quem representou o número decimal da maneira correta e por quê? Você saberia me dar essa resposta só observando as representações dele? Quanto mesmo que a professora pediu? 4/100, né? Então, qual deles será que representou? Se é centésimo, né? Quanto foi que cada um representou? Vou deixar essa dúvida aí no ar para que a gente possa, né, dar introdução ao conteúdo e daqui a pouquinho você vai me dar a resposta. Vai pensando aí. Você encontrou com dificuldade? Você teve dificuldade para responder essa pergunta? Teve, né? Como que você representou? Será que você pensou que João está certo, que Carla está certo ou que Pedro está certo? Tá tendo um pouco de dificuldade? Mas no decorrer dessa aula você vai entender direitinho esse conteúdo e você não vai ter dificuldade. Vamos lembrar os números decimais para a gente poder dar continuidade? Vem comigo na telinha. Temos o número 52 inteiros, né? E 862. Observe, o 8 depois da vírgula nós chamamos de décimos, professoras. Depois do 6, nós chamamos de centésimo. Observe, o primeiro número após a vírgula nós chamamos de décimo. O segundo de centésimo. Muito bem. E o terceiro nós chamamos de milésimo. Como que nós vamos, né? Nós podemos ler esse número? 52 inteiros, né? 862 milésimos, porque nós temos 3 números depois da vírgula. Se nós tivéssemos só 52,8, nós iríamos ler de forma diferente. Como que nós poderíamos ler? 52 inteiro e 8 décimos, né? Mas nós aí estamos nessa posição do 8, nós dizemos que ele está na posição, né, de décimo, centésimo e milésimo. Então, ele ocupa aí, o valor dele nesse momento é de 800, igualzinho o 6. O 6 aí ocupa a posição de 60 centésimos, né? E o 2 de 2 milésimos. Como isso vai ficar no quadro de valor e lugar? Observe. Nós temos aí, para você lembrar, a parte inteira,
vem a unidade, dezena, centena, aí vem as unidades de milhares, as dezenas de milhares, e assim sucessivamente. Nós temos a parte decimal, que vem depois da vírgula, né? Aí nós vamos ter os décimos, os centésimos e os milésimos. Então, como que nós vamos colocar esse número? Primeiro número, colocando aí as unidades, o 2, né? E a vírgulazinha para separar as classes. Os 5 dezenas, né? 52. Então, nós temos 2 unidades e 5 dezenas. E décimos, quantos décimos nós temos? Nós temos 8 décimos, 6 centésimos e 2 milésimos. Esse vai ficar nossa posição, né? A forma como nós vamos posicionar cada um dele. E dentro dessa posição, nós temos os valores, né? Então, lembre, depois da vírgula, nós temos os décimos, os centésimos e os milésimos. Agora, olha só esse exemplo. A mãe de João, o Joãozinho aqui, que representou, ela fez um bolo. E ele comeu sozinho 2/4 do bolo. Veja, como nós vamos representar 2/4, né? Nós temos o 2/4. O 2, nós temos o numerador, e o 4 temos o denominador, né? Podemos ler dessa forma, 2/4, né? E nós também podemos encontrar com 2/4 as frações equivalentes a 2/4. Observa comigo na telinha. 2/4. E como é que eu faço para encontrar? Eu vou multiplicar, né? Eu vou dividir, aliás, 2 pelo número, né? Pelo maior divisor entre os 2 e o 4. Então, qual é o maior divisor? O próprio 2, né? Então, eu vou dividir 2 dividido por 2 e 4 dividido por 2, que eu vou encontrar a fração equivalente, 1/2, né? Mas eu também posso encontrar uma fração equivalente com um valor maior, né? Com valores maiores. Olha só, eu tenho aqui, né, 2/4, e aí eu vou multiplicar para encontrar uma outra fração equivalente. 2 vezes 2 e 4 vezes 2. Aqui eu tenho que encontrar o maior múltiplo comum entre eles, né? Primeiro foi o maior divisor e agora o maior múltiplo comum entre eles. Olha só, 2 vezes 2 e 4 vezes 2, que eu vou encontrar 4/8. Só corrigindo, né? Essa fração, quanto maior a divisão, ela vai corresponder ao mesmo tamanho, a mesma quantidade, né? Só corrigindo aí uma fala. Continuando, olha como vai ficar. Então, a fração equivalente, ela vai equivaler o mesmo tamanho, né? Meio, eu tenho a metade, o mesmo tamanho de um retângulo dividido ao meio, então ali eu tenho a representação de um meio. E depois, 2/4, divide em 4 partes, pego 2 partes, represento ali de vermelho 2 de 4. 4/8, peguei o mesmo retângulo, dividi em 8 partes iguais. Então, a representação de vermelho está o mesmo tamanho, só que 4 partes. Certinho? Então, isso são frações equivalentes que vocês tiveram uma aula anterior sobre isso, né? É uma forma de representação. E agora, dentro já desses conteúdos, você já descobriu qual é a nossa resposta aí? Quem representou corretamente? Quem será que representou? Carla, né? Carla representou corretamente, né? Ela representou, olha só, ela colocou 0,04, né? Décimos, centésimos. E a professora tinha pedido 4 centésimos. Se ele fez aqui 4 décimos, não pode ser o do João, porque ele fez 4 décimos, né? Não pode ser o do Pedro, porque ele representou 4 reais, né? 4 reais. Então, agora, né, ficou fácil, né, para você encontrar a resposta depois que você lembrou um pouco esse conteúdo. Vamos dar continuidade? Observe as falas das crianças, né? Aqui nós temos, né, as crianças falando. Eu sou Maria, tenho
1,28 m de altura. Eu sou Karina, tenho 1,52 metros de altura. E aí eu tenho, né? Eu sou Mariana, a minha altura está entre a altura de Maria e a de Karina. Uma dica: o algarismo que ocupa a ordem dos centésimos do número que indica minha altura é 0. Agora vem aqui comigo, né? Temos aqui o cartaz, né? Vamos ver aqui. Nós temos aqui a altura de duas crianças que está representado aqui nessa reta, né? Indicado nessa reta. E nós vamos indicar a altura de cada um. A altura de Maria já está aqui. Tá dando para ver direitinho? Está? Estão vendo direitinho? Olha só. E aí nós temos a altura de Karina. Qual é? 1,58. Quando nós estamos numa reta numérica que eu tenho, né? Está sendo colocado de 10 em 10, né? Vou ter um espaço de 10 algarismos aqui entre um e outro. Então, aqui eu tenho 1,48. Se eu colocar um tracinho, eu vou ter 1,49. Mais um, eu vou ter 1,50, 1,51, 1,52, né? Então, aqui, ó, 1,49, 1,50, 1,51 e 52. Então, vai estar bem aqui, ó, a altura de Karina, né? Então, vamos colocar aqui a de Karina. 1,52 metros, né? E agora, nós temos uma outra questionamento, né? Eu sou Mariana, a minha altura está entre a altura de Maria, está entre as duas, né? E a de Karina. Uma dica: o algarismo que ocupa a ordem dos centésimos do número que indica a altura é o 0. Então, nós vamos perceber o quê? Entre esses números aqui, entre essas alturas, eu vou ter 3 possibilidades, né? O que o meu probleminha está perguntando? Indique na reta numérica qual pode ser, né? Uma suposição. Qual pode ser a altura de Mariana? Bem, a altura dela, que eu tenho 1,28, 1,29, 1,30. Poderia ser aqui, certinho? Como também eu vou ter 1,30 e 1, e 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né? 1,38, 1,39, 1,40. Aqui eu vou ter uma outra possibilidade, certo? E aqui, ó, 1,48, 1,49, 1,50. Aqui eu tenho outra possibilidade. Se nós escolhermos, né, a possibilidade de 1,40, então nós vamos representá-lo aqui. 1,40. Ficou feio, né? 1,40 metros. Certinho? Então, nós poderíamos usar aqui. Como ficaria essa minha representação em forma de fração? Aqui, eu iria representar, né? 140 sobre 100. Certinho seria a minha representação em forma, né, de fração, certo? Olha só. Se eu pegar e tentar encontrar uma fração equivalente, eu vou dividir pelo maior divisor entre eles. Observe aí comigo na telinha. Então, eu posso dividir por 10, né? O numerador e o denominador, e eu vou encontrar 14 décimos, né? 14 décimos. Então, eu poderia ter duas formas de representar esse número decimal em forma fracionária. Muito bem, nós vamos finalizar
por aqui, né, nós vimos as formas de como representar, né, os números racionais na forma fracionária, na forma decimal e em uma reta numérica, né? Te vejo na próxima aula e não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque.